Olá, paz! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. É um prazer te receber aqui. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro dos novos conteúdos deste canal. Aqui temos também devocionais, testemunhos e ministrações para que você seja ainda mais abençoado. Como igreja, queremos te deixar um convite para que você possa nos fazer uma visita de forma presencial assim que possível e conhecer a nossa casa. Agora você ouvirá uma palavra que irá edificar a sua vida. Aumente as suas expectativas. Que Deus te abençoe. Eu queria que vocês abrissem a palavra do Senhor em Lucas 24. Eu já ministrei essa palavra algumas vezes. E toda vez é algo diferente que o Senhor fala. Eu me lembro, eu acho que talvez 2020, 2021, foi a última vez que eu ministrei essa palavra. Mas o Senhor falou fortemente ao meu coração, e eu tenho certeza que vai falar fortemente ao seu coração também, em nome de Jesus. Lucas 24, versículo 13 em diante, diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como se que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que és que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes respondeu: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós que esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, e já está o 3º dia desde que tais coisas sucederam, é verdade que também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjo, aos quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro, e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse em sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunham-lhe o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele a menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoando-o, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 11, e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que acontecera no caminho, e como por eles reconhecido por eles reconhecido ao partir do pão. Feche seus olhos um minutinho.
Papai amado e querido, Senhor, há uma atmosfera especial essa manhã. Fala, Senhor, ao nosso coração, segundo a Tua vontade, aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor quer falar conosco, Pai. Abençoa-nos, Senhor. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade no nosso meio de falar segundo a Tua vontade. Ministra aos nossos corações aquilo que é o Teu querer essa manhã. E que saiamos daqui, Senhor, cheios da Tua presença. E que possamos viver, ó Deus querido, os melhores dias dentro do Teu propósito, dentro da Tua vontade. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, tem duas passagens no Novo Testamento que me marcaram muito. Uma delas, em João 12, quando Maria, ela entra na sala da sua casa e Jesus está se alimentando junto com outras pessoas, com Lázaro, e ela entra e ela se dobra aos pés de Jesus e ela pega um vaso cheio de bálsamo, que era caríssimo, e ela derrama aos pés de Jesus, e ali ela se dobra e ela solta e tira o lenço sobre a sua cabeça, ela solta o seu cabelo e com os seus cabelos ela enxuga os pés de Jesus. E ali Jesus fala: não, deixa ela, porque ela está fazendo para mim a ressurreição. E essa passagem é um versículo muito curto em João 12. Ela aponta para três coisas muito importantes que marcaram a minha vida. Ela aponta que tudo aquilo que fizermos, que seja de valor, que seja de sacrifício, de esforço, perante a Jesus e por Jesus, é pouco diante do que Ele fez para nós. Esse é o primeiro apontamento nessa passagem. O segundo apontamento, ele aponta que para uma mulher judia, ela tirar a cobertura do seu cabelo em público, e ela soltar o seu cabelo longo, e ela enxugar os pés de Jesus com os seus cabelos, aponta que, independentemente de qualquer coisa ou situação na sociedade, porque isso era um absurdo para a sociedade judia, uma mulher judia soltar o seu cabelo, tirar o seu lenço em público, isso mostrava vulnerabilidade para aquela mulher, e ela se demonstrou, e ela não se preocupando com isso, mas dizendo: Senhor, ainda que eu tenha que pagar um preço, ainda que eu seja colocado em qualquer situação, por eu me apresentar diante de Ti, por eu Te adorar e eu Te amar, eu estou aqui para aquilo que precisar. Segundo apontamento. E o terceiro, ela apontando de forma profética a morte e a ressurreição de Jesus. Porque quando Jesus fala: não, deixa ela, porque ela está fazendo isso, que é para a minha ressurreição, que é para a minha morte, aponta a minha morte, ela diz: ainda que eu não esteja lá, a marca daquilo que eu podia te entregar, Jesus, eu te entrego nessa sala. Então essa passagem, ela me marca muito forte. E tem uma outra passagem que está num versículo que nós lemos aqui, que eu quero compartilhar hoje com vocês. A história, ela narra dois discípulos de Jesus, que caminharam, que dormiram, que comeram, que foram instruídos, que tiveram a companhia de Jesus durante talvez 3 anos, eu não sei, talvez 2 anos, talvez 1 ano, mas caminhou com Jesus face a face, dia a dia, caminharam com Jesus. E quando aconteceu tudo aquilo, e a sua morte, e aconteceu o sacrifício de Jesus, a morte de Jesus, eles participaram até então da ressurreição de Jesus, mas eles estavam voltando para Emaús, decepcionados com tudo aquilo que estava acontecendo. E quando eles estavam voltando, o próprio Jesus começou a caminhar com eles, e começou a indagá-los e a perguntá-los sobre aquilo que eles estavam conversando. E ali aqueles dois
jovens, 2 discípulos, eles estavam muito decepcionados. A esperança deles, a preocupação, a tristeza tinha tomado conta do coração deles. E muitas vezes nós estamos assim também, nós entramos aqui talvez essa manhã assim. Talvez nós tenhamos tido uma semana muito difícil, um dia difícil, talvez algo aconteceu na sua vida para que você entrasse dessa forma. Mas eu quero te dizer, não saia do propósito do Senhor. Não deixe que a tristeza entre no seu coração. Eu quero te dizer que o céu tem um plano especial para a sua vida. Eu quero dizer que o céu rege todas as coisas, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Mas muitas vezes nós deixamos a nossa alma se abater. Ainda que caminhando com Jesus, ainda que estando todos os dias com Jesus, ainda que tendo várias experiências com Jesus, eu quero te dizer, não saia daquilo que o Senhor tem para você. Essa manhã talvez você tenha entrado aqui pensando em desistir. Essa manhã talvez você tenha entrado aqui já desistido de tudo aquilo que o Senhor prometeu na sua vida. Talvez você tenha aberto mão do seu casamento. Talvez você tenha aberto mão dos seus filhos. Talvez você tenha aberto mão dos seus projetos, dos seus sonhos. Eu quero te dizer, confia no Senhor, espera nele, que tudo se fará. Mas às vezes, a nossa alma se abate, nós somos seres humanos, aqui corre sangue, nós somos de carne e osso, mas eu quero te dizer que, em nome de Jesus, o Senhor te trouxe aqui para mudar essa chave na sua vida. Ainda que estejamos passando pelo vale da sombra da morte, passando pelo vale da sombra da morte, mas não morando, não ficando, não morrendo no vale da sombra da morte, não! Passando, o Senhor é contigo e comigo, porque Ele é aquele que vai nos fortalecer, vai fazer com que possamos caminhar e passar por tudo aquilo que tenhamos que passar. Às vezes as situações vêm, a má notícia vem. Olha quanta má notícia nós temos tido, quanta dificuldade. Às vezes a gente não reflete aquilo que pode acontecer no nosso dia a dia, se nós formos levar, pela estatística, por tudo aquilo que nós estamos vendo aí fora, a nossa alma vai se abater. Mas nós estamos firmados naquele que é aquele que nos sustenta, aquele que pode todas as coisas, aquele que nos mantém. Mas a gente é carne e osso. E aqueles 2 discípulos de Jesus, eles estavam voltando para Emaús entristecidos e decepcionados, e com preocupação, porque muitas vezes a gente empenha a nossa vida, muitas vezes a gente deixa de fazer tantas coisas, muitas vezes a gente abre mão de tantas coisas para servir a Jesus, e às vezes você fala assim, olha, do que valeu? Às vezes as pessoas chegam e falam assim, olha, para que você vai na igreja domingo de manhã? Fica em casa dormindo, fica em casa descansando, não abra mão daquilo que você pode fazer. Para que você vai lá? Ai, que religião é essa? Ai, que terça-feira também, na tarde com Deus, olha, quarta-feira à noite, eu não acredito. Eu não acredito. Aí a pastora fala assim, você viaja, né, pastora Vanessa? E se você está em algum lugar, vai na igreja. Pô, você está viajando. Domingo eu estava em Porto Alegre, irmãos. E eu acordei cedo e eu falei, meu Deus, eu tenho que ir numa igreja. Eu tenho que buscar o Senhor, a Santa Ceia, né? E aí fui. E Deus falou ao meu coração. Eu quero te dizer, não existe lugar melhor do que estar aos pés do Senhor. Vale a pena servir ao Senhor. Deixa a preocupação. Comece a entregar o seu coração ao Senhor e fala, Senhor, eu confio em Ti, ainda que tudo diz contrário, eu confio em Ti, porque eu espero em Ti, Tu és aquele que pode todas as coisas. Minha alma está inquieta. O salmista dizia, minha alma,
Quantas vezes? Mas quando ele falava assim, minha alma aqui está inquieta, eu elevo meus olhos ao Senhor, confio nele, espero nele, e minha alma se acalma. Porque o Senhor é aquele que nos acalma. A tempestade, a dificuldade, eu quero te dizer, a tempestade e a dificuldade vão vir. E sempre vão vir. Só que eu quero te dizer que a tempestade, a dificuldade não vem para te abater, vem para fazer você sair do lugar e ir para lugares maiores. É para você sair do conforto e buscar lugares mais altos. Esses dias eu saí com a minha cachorrinha, com as duas. E eu estava passando numa árvore e eu vi uma pombinha com dois filhotinhos pequenininhos, quase sem pena, mas tinha pena. Mas já estavam grandinhos, em frente de casa, naquela árvore lá. E eu comecei a observar, e a pombinha fazia assim, no filhote, e o filhote lá no galho. E eu comecei a observar que muitas vezes, o Senhor é assim conosco. Ele nos empurra, sabe para quê? Para a gente sair voando. Para a gente aprender a voar, a sair do lugar. O conforto te traz paralisação, mas aquilo que é desafio faz você caminhar. E essa manhã você veio para ouvir essa palavra. Não pare, não volte para Emaús. Não volte para aquilo que você viveu. Olhe, valorize da onde você saiu para você saber o que Deus fez com você e aonde Deus te levou. Eu tive uma experiência, eu não sei se eu contei. Espera aí só um pouquinho, gente. Eu tive uma experiência muito forte na minha vida, aonde mudou a concepção de eu enxergar da onde eu saí e para onde o Senhor me trouxe e para onde eu estou e aquilo que eu vivo e eu estou vivendo. Há uns anos atrás, acho que foi em 2013 ou 14, a gente estava se preparando para mudar do país. Nós ficamos de 2015 até 2020, depois da pandemia, a gente morou fora do país. Foi um tempo que Deus preparou para nós. Meu filho estudava na Espanha, a gente foi para a Espanha, ficamos lá, e depois da Espanha a gente foi para o Canadá e voltou para o Brasil. Quando eu estava me preparando para viajar, porque não é assim, você não apaga a luz e vai. Você tem que se preparar. Eu fui no nosso contador e comecei a falar para ele, das coisas que a gente precisava acertar, imposto de renda, aquela coisa toda. Isso era dia 27, 28 de abril. Antigamente o imposto de renda era dia 30, o último dia, Agora é 30 de maio, Não é isso, Marcos? É isso, Era 30 de abril. E nesses dias eu sentei com ele, eu comecei a conversar, e ele é um servo de Deus, pastor, cara bem sucedido, mas bem sucedido. Tem um baita escritório, assessoria jurídica, tem editora, tem escola, enfim, é um cara que muito próspero, cara abençoado, pastor de igreja, também presidente de um ministério. E a gente começou a conversar ali. E por mais que você caminhe, tem coisas que as pessoas às vezes não falam para você, você não sabe. E um amigo de anos e mais anos, e eu comecei a comentar com ele e falei assim para ele, olha, deixa isso nesse valor, eu queria saber o valor venal do que estava declarado, porque eu ia vender um imóvel. E esse imóvel ficava na praia, ficava no Guarujá. Imóvel bacana, de frente para uma praia, e muito bacana. E aí eu comecei a comentar com ele, falei que a gente ia vender esse imóvel, que eu estava mudando, E ele falou assim, puxa, Rogério, que bacana, tal. Onde que fica mesmo? Eu falei, fica em tal lugar, assim, 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 de frente para o hotel Casa Grande, no calçadão ali e tal, de frente.
para a praia e tal. Ele falou, poxa, eu conheço esse lugar. Foi só isso que ele falou. Ele falou, você vai vender mesmo? Eu falei, vou. Aí ele até brinco que ele compra comigo até navio pegando fogo. Aí ele falou assim, você parcela para mim? Eu falei, claro. Se você precisar fazer, eu estava querendo vender. Ele falou assim, eu vou pegar a Gigi e vou lá. Vou dar uma corrida lá, dar uma olhada. Você vai estar lá? Eu falei, vou. Era um feriadão, dia 1º de maio. E eu sei que era quinta, sexta, sábado, domingo. Daí nós fomos, né? Só foi nós dois, né? Aí a gente desceu para lá, tal, não sei o quê, papai, e ficamos lá. Marcado o dia, não sei se era dia 2, dia 3, ele apareceu. Com a esposa, os filhinhos, né? E foi lá no apartamento conhecer, tal, não sei o quê. E ele começou a olhar o apartamento e... Puxa, que bonito, que bacana, tal, não sei o quê, papapá. E eu tinha falado para ele que a sacada dava de frente para a praia, assim, né? Na esquina do calçadão, né? Sacada do meu quarto. E eu mostrei todo o apartamento. Daí chegou um dado momento, ele falou assim, Rogério, eu gostei do apartamento, mas eu posso ver a sacada? Eu falei, claro, vamos lá. Aí peguei, abri, estava a cortina fechada assim, abri a porta, né, e tinha sacada assim. Aí eu abri a sacada, e saiu eu e ele, e a pastora Irani estava com a Gigi na sala. E ali ele abaixou assim, ó, na sacada, e daí ele abaixou o rosto. Ele começou a chorar. Eu falei, o que está acontecendo? Ele falou assim, sabe aquele banco de praça? Eu dormi embaixo. Eu comia resto naquele restaurante. Eu fui um morador de rua. Quando você falou onde era, eu falei, eu vou comprar esse apartamento para eu ter a marca na minha vida, da onde Deus me tirou e para onde Deus me colocou. E ali a gente começou a chorar. E depois a gente saiu e ele falava assim, Rogério, eu morei durante alguns meses aqui. E eu trabalhava numa boate, porque o serviço que eu tinha, eu saía às 6 horas da manhã, eu dormia na rua, e às 6 horas da manhã atravessava a balsa, ia numa boate, lavar os banheiros, para ganhar um café com leite, um pão com manteiga. E eu comecei a ver como Deus é bom, e muitas vezes a gente não dá valor, irmão. Muitas vezes a gente quer voltar para aquilo que a gente já viveu. Eu quero te dizer, essa manhã você veio aqui porque o Senhor tem um propósito na sua vida. E as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E o Senhor tem coisa nova para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Aquilo que Ele prometeu, Ele vai fazer com que se aconteça na sua vida, porque Ele é Deus. Aqueles moços estavam decepcionados, voltando para aquilo que eles já tinham vivido, decepcionados. Eu quero te dizer que o plano do Senhor é perfeito. E Jesus começou a caminhar, e quando a gente vê a dificuldade, a gente não reconhece, mas Jesus, irmãos, quando a gente muitas vezes se envolve em tanta situação, a gente começa a não conhecer mais Jesus. Você só conhece Jesus de ouvir falar. Aqueles moços começaram a caminhar com Jesus, e Jesus falando com eles, e eles estavam esquecendo de tudo aquilo que eles viveram com Jesus. E ali Jesus começou a caminhar com eles e falou, olha, existe um plano, vocês conhecem o plano. Ele chamou eles de nécios. E quando eles estavam ali, e Jesus falando para eles, olha,
desde Moisés até o livro dos profetas falava que Jesus ia morrer, mas ia ressuscitar, porque o Senhor tem algo sobrenatural, novo, perfeito e muito maior para as nossas vidas. Aqueles moços não conseguiram compreender, porque muitas vezes a gente se apega somente na palavra, mas eu quero te dizer, não é só palavra, é intimidade com Deus. Muitas vezes a gente só acha que é conhecimento, não é só conhecimento, é intimidade com Deus. Quanto tempo faz que você não dobra o seu joelho? Quantas vezes faz que você não consegue falar com o Senhor ou sentir a presença do Senhor onde você estiver? Eu quero te dizer que quando você está em intimidade com o Senhor, as pessoas são atraídas para estarem juntos com você. As pessoas olham e falam, olha, eu quero viver aquilo que ele vive, aquilo que ela está vivendo. Olha, ainda que esteja em dificuldade, por que você consegue ficar tão tranquila no meio de um mar assim, tão bravo? É porque você tem o Senhor, você tem o Espírito Santo, você tem o cuidado dEle, você tem a promessa na vida dEle, a promessa dEle na sua vida. Faz a diferença. Não é só conhecer, mas é viver. Não é só conhecer, mas é ter intimidade e saber que aquilo está introduzido na sua vida, e tudo aquilo que está escrito do começo ao fim desse livro, vai acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nos seus filhos, em nome de Jesus. E o versículo que eu acho lindo, é quando Jesus é constrangido a entrar naquela casa. O judeu, ele não chamava ninguém estranho para comer na sua casa, ainda mais num domingo de Páscoa, porque era Páscoa. Mas falou, olha, entra aqui, já é tarde, fica com a gente. E Jesus, ele entrou. E o mais lindo, irmãos, é que a gente começa a ter intimidade quando a gente está na mesa. A gente só começa a ter intimidade quando é o partir do pão. A gente só começa a ter intimidade quando a gente vê que a gente está num corpo só, que a gente está num momento só, que a gente está ali todo mundo no mesmo nível. Sabe por que a mesa é boa para a gente? Porque não tem cadeira mais alta ou mais baixa, todo mundo está nivelado. Tem pessoas que acham que tem um pouquinho de dinheiro a mais, o outro tem menos, e o outro vale mais, o outro vale menos. Eu quero te dizer, todos nós somos perante ao Senhor iguais. Aquilo que você tem, eu não tenho. A capacidade que você tem, eu não tenho. Como Deus é perfeito, de dar um pouco mais para um pouco mais para outro, para que ninguém tivesse tudo e fosse acima. Tem pessoas às vezes, irmão, que começa a acontecer coisas na vida dele, ele começa a mudar. Começa o Senhor fazer algo diferente na vida dele, exaltar, a pessoa muda. Preserva o seu coração. Preserva a sua vida, preserva a sua casa, preserva a sua família. Sabe como que você preserva? Aos pés do Senhor, sabendo que Ele é suficiente na sua vida, e que sem Ele você não faz nada. É Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas, não tem outro. Mas esse versículo eu acho lindo, porque ao partir do pão, as escamas dos olhos daqueles moços caíram, e eles começaram a enxergar Jesus. Sabe o que eu quero te dizer essa manhã? É que quando você tem comunhão com o Pai, você o enxerga, você sente o seu cheiro, você sente o seu toque, você sente tudo. E eles começaram a sentir o coração queimar, e falar, olha, não nos ardia o coração. Quando ele falava, ardia. Sabe por quê? Porque começou a ter intimidade. Quanto tempo o seu coração não arde por Jesus? Quanto tempo?
Às vezes o Senhor está com um megafone falando: olha, eu te amo, eu te amo, eu te amo, e você está afastado, se preocupando com as coisas desse mundo. Eu quero te dizer, o reino daquilo que o Senhor tem não está aqui na terra, não está numa casa, não está num carro, não está numa viagem. Você pode ter tudo, porque o Senhor também quer te dar. Ele tem todas as coisas para você, mas eu quero te dizer, isso é passageiro. O que vale é estar com o Senhor no céu. Tem pessoas que abrem mão da salvação por causa de um amor repentino, por causa de uma noite de prazer, por causa de um dinheiro por baixo do pano. Não abra mão daquilo que o Senhor tem para você. Ele prometeu, Ele pagou um alto preço porque Ele te ama. Ele está com um megafone falando: eu te amo, meu filho e minha filha. Foi por você que eu me entreguei, eu ressuscitei, eu vivo, mas eu quero você comigo. E muitas vezes a gente está tão longe daquilo que é a vontade do Senhor. Mas essa manhã eu tenho uma boa notícia. Aqueles moços, quando começaram a sentir de novo a intimidade com o Senhor, a primeira coisa que eles fizeram, sabe o que foi? Se levantar e voltar para o propósito. Que não eram para eles terem desistido e saído de Jerusalém voltando para Emaús, mas era para eles estarem em Jerusalém. E eu quero te dizer que se por algum motivo você saiu do propósito do Senhor, essa manhã é noite de reconciliação, é noite de volta, é manhã de volta, é um tempo de você estar voltando aos pés do Senhor e estar com Ele. Essa manhã o Senhor te chama. Talvez você tenha entrado aqui tão longe daquilo que o Senhor tem para você, tão longe das promessas do Senhor, tão longe daquilo que dos projetos e dos planos do Senhor para você. Ah, pastor, eu estou cansado. Ah, pastor, eu me decepcionei, eu desanimei. Ah, pastor, olha, eu vejo isso, eu vejo aquilo. Irmãos, Satanás, ele é expert em colocar lupa nos nossos olhos para ver erro dos outros, mas não para ver os nossos. Eu quero te dizer, independentemente daquilo que um está vivendo, ou outro está vivendo, ou aquela igreja está vivendo, ou a nossa igreja está vivendo, o Senhor é aquele que te chama essa manhã para você voltar aos propósitos dEle, porque o Senhor tem algo novo para fazer na sua vida. O Senhor te chama a voltar para Jerusalém e viver os propósitos dEle. Aqueles moços, quando eles voltaram, eles começaram a viver um outro nível. Aqueles moços, quando eles voltaram, eles começaram a esperar, sabe o que? O avivamento vindo dos céus. Quando aqueles moços voltaram ali, eles voltaram para quê? Para receber o Pentecoste, como está lá em Atos 2. Eu quero te dizer, quando você voltar ao Senhor, as coisas sobrenaturais, especiais, vão acontecer na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu quero te dizer que você veio aqui essa manhã, porque o Senhor tem algo sobrenatural novo, vinho novo, tempo novo, projetos novos para realizar na sua casa, na sua vida, na sua família. Comece a se levantar, comece a glorificar o nome do Senhor, comece a se alegrar ao Senhor, porque essa manhã o Senhor tem coisas novas para fazer sobre você, em nome de Jesus.